Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo, como sempre, estamos juntos de novo. Olha, o Ronda começa hoje com a falta de inteligência, para não falar a coisa pior, né, dos criminosos. 2 deles fizeram um assalto em um terminal e um acabou baleado. Um adolescente, ele conseguiu escapar. Mas, gente, sabe o que esse menor ele fez? Momentos após o crime, se juntou com mais um criminoso e foi à delegacia, onde um amigo dele, o comparsa, estava preso. Sabe para quê? Para tentar pagar a fiança. Só que todo mundo acabou em cana. No LED. Depois de assaltarem a cobradora do terminal e o vigia, os bandidos tentaram render também este rapaz. O despachante de 20 anos esperava um amigo que chegaria no último coletivo, que viria da Serra. Era cerca de meia-noite quando ele foi abordado pelos 2 assaltantes dentro do terminal de Campo Grande, em Cariacica. Com uma arma apontada para a cabeça, foi encurralado. Já veio logo anunciando que era assalto, apontando a arma para mim. E nisso o outro menor veio, puxou meu cordão e logo em seguida também já roubou, o outro pegou o celular e enfiou no bolso. Um taxista que estava no terminal viu o assalto e começou a buzinar. Os vigilantes perceberam e correram para pegar os criminosos. Mas quando se aproximaram, o adolescente atirou contra eles. A dupla correu e os 2 vigilantes foram atrás. Quando chegaram na catraca, Rafael Ferreira, de 30 anos, apontou a arma para os vigias, que revidaram. O bandido foi atingido na coxa. Ferido, caiu e foi pego. Com ele, a polícia encontrou o revólver calibre 38 com 5 munições, 2 delas picotadas. O adolescente de 17 anos conseguiu escapar, mas não por muito tempo. Depois de conseguir fugir do terminal, o adolescente foi pedir socorro para o mandante do crime. Fábio e o menor de 17 anos chegaram aqui no DPJ pouco tempo depois dos policiais começarem a fazer a ocorrência. Eles já haviam sido informados sobre a participação deste veículo que estaria dando cobertura para os assaltantes durante o crime. No momento em que Fábio e o adolescente entraram no DPJ, foram reconhecidos e presos. O mandante do crime é Fábio Rodrigues de Souza, de 30 anos. Segundo o depoimento de Rafael, a arma que ele usou era de Fábio, que também planejou o assalto. Eles iriam dividir o dinheiro e a arma seria dele, no caso do Fábio. Logo depois ele apareceu aqui, junto com o menor, e os vigilantes já identificaram ele, que estava junto no assalto. Com Fábio e o menor de idade, a polícia encontrou a quantia de R$ 1.607, 4 celulares e papelotes de cocaína. O dinheiro seria, inclusive, para pagar a fiança de Rafael. Parceiros de crime e agora de cela. Para a polícia, os criminosos são inexperientes e um tanto quanto desastrados. Pelo jeito, não é a primeira vez que eles foram roubar, né? Porque fizeram tudo errado. Roubar dentro do terminal e o outro veio aqui na frente do DPJ com a fiança, com munição, com droga. Então, praticamente se entregaram, né? Eu não achei desastrado, não. A verdade que eu falei falta de inteligência, mas é burrice mesmo. E burrice é ao quadrado, é aquela burrice maior, aquela burrice vezes duplicada aí, entendeu? Burrice versus burrice dá mais ainda. Por quê? Porque burro, porque foi lá para livrar o comparsa, com dinheiro de crime, com droga ainda, pegou o menor de idade, juntou com o mandante, o tal do Fábio, e foi para a delegacia para livrar o comparsa que ficou preso. E burrice porque ele entrou no crime, né, de novo, porque não se deve fazer isso, sabe que é errado, né, se é desastrado, porque, enfim, foi até com o mesmo carro, o vigilante que foi lá reconheceu, vítima também reconheceu, e todo mundo acabou em cana. Surpreendente isso, olha, inacreditável, mas que a burrice, nesse caso, ela foi pro bem e menos um bandido, menos 2, aliás, menos 3 aí na nossa sociedade para poder afrontar vigia, cobradora e passageiro dentro de um terminal, meia-noite, as pessoas cansadas voltando para casa e trabalhando. Demais. Gente, olha, o bicho tá pegando em Vila Nova de Colares, na Serra. Gangues rivais se enfrentaram na luta pelos pontos de tráfico de drogas, como constantemente isso acontece lá. E um jovem de 18 anos, ele acabou sendo assassinado. 3 conseguiram escapar. Roda aí. O crime aconteceu, vejam só, bem em frente a esta igreja, na rua Itamaracá, em Vila Nova de Colares, na Serra. 4 jovens estavam na calçada bebendo, era por volta da meia-noite, quando 2 duplas de bicicleta chegaram
e uma de cada lado começaram a atirar. Os tiros acertaram a parede, o cano de esgoto e um dos alvos dos criminosos. Wagner Gonçalves de Andrade, de 18 anos, foi assassinado com 6 tiros. Os outros 3 colegas dele conseguiram escapar. Depois do homicídio que aconteceu a cerca de 2 ruas daqui, a guerra em Vila Nova não teve fim. Integrantes da gangue rival vieram até a casa de um dos que estão sendo acusados como participantes deste ataque do homicídio e mandaram recado. Atiraram várias vezes lá para dentro, acertando até essa tábua. Foram os rivais que também entregaram os acusados à polícia. Os investigadores do plantão da DHPP, com o apoio da Polícia Militar, prenderam 2 dos 4 acusados, pouco tempo depois do crime. Rafael Alves da Silva, de 22 anos, e este adolescente de 15. Eles negam as acusações. Sabe nem porque foi... Não sei. Não sei de nada não. A família do adolescente também contesta a acusação, mas o delegado informou que há provas suficientes para autuar os 2 e que o motivo do ataque é a briga de gangues. 2 vítimas sobreviventes vieram prestar depoimento nessa divisão e reconheceram os acusados que foram detidos e ajudaram, inclusive, a qualificar os outros 2 acusados que ainda não foram encontrados. O delegado informou ainda que o adolescente tem 4 passagens pela polícia entre roubos, homicídios e tráfico. Revoltado por ter tido a casa como alvo dos tiros, o adolescente manda um recado para quem atirou. Eu vou preso, mas eu vou voltar, fala com ele. Galerinha, não tá fácil não. Os menores sabem que vão voltar e para eles é matar ou morrer. E vocês observaram nesse caso aí que o acerto de contas foi instantâneo. Mataram um jovem de 18 anos que estava junto com mais 3 amigos bebendo na rua, em frente a uma igreja. Um foi morto, um garoto de 18 anos. Quer dizer, comparsas provavelmente desse garoto aí, né, ou amigos, ou enfim, pessoas do grupo, foram lá acertar conta com a galera com suspeitos de terem matado. E aí começa esse terror, esse acerto. A polícia descobriu, foi lá e prendeu. E aí ele ainda vem e afronta, nega que fez, mas tem nas costas tráfico, homicídio, roubo e ainda promete assim, vai ter volta. É a realidade que a gente vive. Ó, vai aqui aparecer, vamos mudar o LED? Vai aparecer o Laerte. Ele é suspeito de ter matado um mecânico numa briga de trânsito. Vocês vão lembrar desse caso porque a gente falou bastante durante uma polêmica semana passada sobre mortes e caos aí que acontecem no trânsito por conta da intolerância. Muita gente participou pela nossa fanpage e agora tá aí um caso solucionado. O Laerte, ele nega tudo, mas a polícia diz que ele é sim um criminoso perigoso. Não leva. Eu tenho certeza, Deus tem certeza e todos os meus familiares sabem que eu não cometi esse crime. A Polícia Civil não acredita na inocência de Laerte Júnior Souza Nogueira, de 22 anos. Segundo investigações, foi ele quem matou o mecânico Wagner Ferreira do Nascimento, de 32 anos. O crime aconteceu em janeiro deste ano em Barcelona, na Serra. Segundo as investigações, a motivação desse crime realmente foi banal. O carro em que estava o autor do crime, o Laerte, estacionou atrás, encostando no carro da vítima. A vítima pediu para que fosse afastado esse veículo. O motorista do veículo, que é um amigo do Laerte, se recusou a afastar, começou a xingar a vítima. A vítima foi em direção ao motorista, à porta do motorista. Nesse momento, o Laerte saltou do carro e efetuou os disparos. A Polícia Civil chegou até Laerte por meio de depoimento de testemunhas que presenciaram o assassinato. Apesar de alegar inocência, Laerte é um bandido perigoso e conhecido das polícias civil e militar. Tem passagem por tráfico de entorpecentes, é suspeito de alguns outros crimes ali na região do bairro Barcelona, tentando intimidar moradores para que não prestem depoimento, além de informações de envolvimento em outros crimes como roubo. O motorista e amigo de Laerte ainda não foi identificado pela Polícia Civil, mas as investigações vão continuar. E se for comprovada a participação dele no crime, ele também será indiciado por homicídio. E o Laerte, o que está preso, ainda põe Deus no meio, falando que tem certeza que ele, todo mundo sabe que não foi. Só se não foi desse, né? Foram de outros. Porque vai botar ficha suja assim no lixo, né?
por homicídios e ainda está, inclusive, aterrorizando o morador para coagir a não falar e não dedurar o cara. Agora, ele comprou o barulho dos outros ainda, nem era dele. O amigo que estava com o carro, a vítima chegou pedindo na boa para poder tirar o veículo da vaga. Foi aquele caso que a gente bateu aqui por causa de uma vaga de estacionamento, um veículo parado, tipo assim, pô, afasta para mim um pouquinho para poder, né, sair com o carro. Não fez isso, gerou um problema. Laerte era amigo do cara, tomou as dores e foi lá. Segundo a polícia, ele é apontado, sim, como participando do crime, teria matado. Tá dizendo que não, mas o caso vai se estender, depoimentos. Ninguém prende assim também por nada. Tem indícios, tem casos e testemunhas que levam a isso. Tá aí a resposta da Polícia Civil em relação ao caso do mecânico da Serra, que a gente mostrou aqui no Ronda. Olha, vai aparecer no LED aqui, muda também um carro. Ele estava parado perto de uma escola em Boa Vista, Vila Velha. Boa Vista, bairro que direto a gente está mostrando aqui para vocês que está vivendo uma situação de conflito tensa. E a polícia desconfiou e foi abordar esse carro parado perto do muro de uma escola. Os criminosos, eles partiram para cima dos policiais, ousados, né? E invadiram uma escola e uma creche para fugir. Quer dizer, um alvoroço ali com pais que estavam desesperados com as crianças. No LED. Era neste carro que estavam os suspeitos. A dupla parou o veículo atrás de uma das escolas do bairro, o que chamou a atenção de militares que faziam o patrulhamento na região. Segundo a polícia, o local onde os dois estavam é bastante utilizado para a venda de drogas. De acordo com os militares, ao fazer a abordagem, uma surpresa. Os amigos partiram para cima dos PMs. Os mesmos empreenderam fuga na hora da abordagem. Chegaram a entrar em luta corporal, mas não muito grave, correram para cima da guarnição e já se evadiram. Ainda segundo a polícia, quem dirigia o carro era este homem. Para fugir da polícia, Marcos Júnior dos Santos, de 25 anos, pulou o muro desta escola estadual, que fica em Boa Vista, Vila Velha. Ele não foi localizado. O outro suspeito também fugiu. Ele correu na direção desta unidade de ensino. O suspeito pulou o muro e invadiu a creche. Segundo os moradores aqui da região, os pais e funcionários da instituição de ensino ficaram aflitos e todos os alunos acabaram liberados. Nesta foto feita por um morador, o momento em que várias crianças deixam a creche. A polícia militar fez buscas na região e até um helicóptero foi utilizado, mas os suspeitos não foram encontrados. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido, mas a movimentação assustou os moradores. A população às vezes fica assustada e aumenta a sensação de medo, né? A sensação de medo, mas não houve disparo de arma de fogo e não houve risco para nenhum cidadão. A arma foi apreendida e o carro levado para o DPJ de Vila Velha. Desde o começo do mês, a população tem convivido com tiroteios e mortes em Boa Vista. Armas de grosso calibre e até uma banana de dinamite foram apreendidas no local. O policiamento no bairro foi reforçado. Mas ainda assim a população tem medo de se tornar mais uma vítima da guerra do tráfico e prefere manter o silêncio. Isso é sensação de medo? Isso não é uma sensação, isso aí é o medo. Né? Eu acredito até que até para o próprio policial tá atuando nessa região, que tem família, que tá ali trabalhando às vezes com pouca equipe, porque para rodar um bairro desse que você sabe que tá tenso, deve ter medo. E aí a minha sugestão para as autoridades da Secretaria de Segurança Pública, no modo geral, que façam uma operação de choque lá. É uma questão que já está aqui, diariamente a gente está noticiando para vocês. Quando mostrou essa operação aí da dinamite, né, na mesma semana, nós verificamos diversos tiroteios. Na semana anterior, várias pessoas baleadas. Eu, no meu Facebook pessoal, tenho moradores de tudo quanto é lugar do Espírito Santo. Direto, pessoas de Boa Vista, Vila Velha, me mandam um recadinho, ó. Acabei de ouvir um tiroteio, ó, tá tenso aqui, ó, tem polícia aqui rodando, procurando gente. Então, assim, tem um algo a mais do que em outros locais, então merece uma atenção. É o que eu sugiro para poder levar um pouco mais de tranquilidade para os moradores de Boa Vista. Porque tá aí, ó, morte na rua principal, isso aí, semana passada, não foi? Tá tenso. No minutinho, a reportagem especial do dia, postei agora há pouco lá na nossa fanpage, facebook.com/rondageral, participa lá com a gente. Você já percebeu quantos casos de famílias feitas reféns dentro de casa a gente tem mostrado aqui no Ronda? Isso em todos os municípios, né? Só a Vitória, Vila Velha, né? Que eu falo pra caramba. E tem um detalhe, os bandidos, eles também estão atacando nos bairros mais populares. E a reportagem especial vai trazer flagrantes dessas ações. No minutinho eu conto pra você, porque agora eu quero dar um recado das Sorridentes.
Para Sorridentes, gente, ter dentes saudáveis é um desejo que não depende, né, de idade, de profissão, de classe social. Sorridentes, a gente fala o quê? De sorriso, né, de alegria, de você estar bem com si mesmo. Então, todos nós queremos o quê? Uma vida bucal saudável. E na Sorridentes, se você quer, você pode. Porque, gente, a Sorridentes, vou contar um segredinho para vocês, ela facilita o seu acesso à saúde bucal. Então, você nunca mais vai esconder o seu sorriso, porque os dentes, eles estão desalinhados, ou porque estão envelhecidos, ou com aquelas falhas. Sorriso urgente é na Sorridentes. Então, liga lá, olha, 3434-0303. Vou repetir o telefone para dar tempo de você anotar aí, olha. 3434-0303. Marca lá uma avaliação sem compromisso, vai ver o que você tem, a situação, como pode resolver. Porque o sorriso, gente, é o nosso cartão de visita. E para onde olham primeiro, né? Sorriu, todo mundo gosta. Pessoas com poucos dentes, gente, se tornam às vezes tímidas, com dificuldade até de arranjar um emprego, já que a falta de dentes ela é vista como um desleixo por quem contrata. Então, é o seu momento transformação. Um clareamento, um aparelho ou um implante vai deixar você rindo à toa, pode ter certeza. É só ligar Sorridentes, 3434-0303. E olha, posso dizer por mim, estive lá na Sorridentes, o espaço é super bacana, o atendimento é 10, sabe? Tudo bonitinho, tem um espacinho lá para as crianças brincarem, se você, mamãe, não tiver onde deixar seu filho, né? Tem na Glória, tem na Reta da Penha, enfim, tem vários lugares. Liga lá para o call center e agende a sua visita. Agora sim, nós vamos para a nossa reportagem especial do dia. Você se sente seguro quando está dentro de casa? Fala sério, gente. Segurança mesmo, aquela assim, ai, tô em casa, agora nada vai me acontecer. Pois é, para muita gente chegar, gente, no próprio lar, é um sentimento de estar mais protegido. Mas não. São muitos casos em que criminosos invadem casas, fazem ameaças, agridem reféns, fogem levando tudo que podem, aquilo que você levou um tempão para construir, para comprar. E basta apenas um descuidozinho para que os bandidos entrem em ação. E tem um detalhe importante. Eles não estão mais atacando só em bairro rico, que a gente via muito, né? Bairro nobre. Tem mais essa não. Agora, tudo quanto é lugar é alvo desses bandidos. No LED. Medo, sensação de impotência, o perigo dentro de casa. Bandidos deixaram de atacar bairros ricos que são bem vigiados para roubar em comunidades mais populares. Itanguá, Cariacica. Nesta semana, um casal e filha de 1 ano foram rendidos quando guardavam o carro na garagem, como conta Felipe Chicarino. Durante 10 minutos, ele roubou pertences e a paz da família. Antes de ir, levou o carro. Apenas o veículo foi recuperado. Ficaram o prejuízo de R$10.000 e o medo. Cadê seu marido que eu vou dar um tiro nele agora? Barcelona Serra. A dona de casa de 52 anos e os 2 filhos tiveram os pés amarrados com lençóis. Ainda tiveram que tapar o rosto com travesseiros para não ver o rosto dos bandidos. Uma nora e um neto de 4 anos também foram rendidos. Mariana Rodrigues. Os 2 assaltantes conseguiram entrar na casa porque este portão estava encostado. A ação durou cerca de 30 minutos. Eles roubaram tudo que encontraram pela frente e colocaram dentro do carro da família, que também foi levado. O veículo foi recuperado, mas os bandidos fugiram com 4 TVs de LED, 2 notebooks e 2 celulares. Prejuízo de R$15.000. Ponta da Fruta, Vila Velha. 11 pessoas rendidas dentro desta casa. 3 pessoas conversavam na porta de casa quando os bandidos chegaram. Era madrugada e muitos dormiam. Entre as vítimas, 3 crianças de 2, 5 e 7 anos. Ele não falava nada, ele só olhava pro deboche, ria e ficava apontando a arma. Mas os criminosos acabaram presos. Luciana Leite. Os assaltantes foram detidos em Normília, na região da Grande Terra Vermelha. Gideon se assustou com a chegada de uma viatura e tentou dispensar o extintor de incêndio que havia retirado do carro da vítima. Os PMs desconfiaram do rapaz e ele confessou ter participado de um assalto.
tava falando que vocês têm direito e tal. Vocês também têm direito de invadir a casa do cidadão e assaltar ele? Isso aí nós estávamos errados, senhora. Isso aí nós estávamos errados, mas não tem nada pra falar mais não. Que parceiro, você não dá entrevista a ninguém não, rapaz. Oxe, sai fora. O vídeo deste assalto mostra como um portão aberto é o convite ao crime. Os bandidos deixam a bicicleta no quintal. Dentro da casa, o rapaz de boné aparece armado. Instantes depois, um deles recolhe objetos na mesa. No canto superior do vídeo, é possível ver o momento em que 2 trabalhadores que realizavam serviços na casa e a família são trancados. Um deles arranca a TV da parede e obriga uma das vítimas a carregar o aparelho. Os 2 fogem com eletrônicos e um carro da família. Valparaíso, Serra. A aparente tranquilidade da rua não retrata a realidade da violência. Só a casa de Dona Dulcineia foi assaltada 2 vezes. Eles invadiram, entortando o portão da entrada, a grade da minha casa e a porta também foi quebrada. Além da dela, outras 4 casas foram roubadas. Ela conta que os bandidos estão vigiando a saída dos moradores, assim como nesta ação. Os criminosos chegam no carro preto e estacionam um pouco mais na esquina. Um homem desce sozinho e chama no interfone. Como ninguém atende, para de costas, retira o portão do trilho e entra tranquilamente. O comparsa entra correndo. No quintal, eles conferem tudo. O rapaz vê a câmera e ajeita o boné para tapar o rosto. Repare que, mais uma vez, é o homem de camisa listrada quem arromba todos os acessos, enquanto o outro fala ao telefone. Pouco depois, vão embora carregando 2 televisores. Eles vão correndo até o carro, onde um terceiro bandido os aguardava. A casa tem sensores de presença, alarme, cerca elétrica e 10 câmeras de segurança. Mas nada disso adiantou. Jacaraípe, Serra. Dona Selma saiu para um curso e quando voltou, a surpresa desagradável. Até a cachorrinha foi levada. Os bandidos acabaram presos e Rebeca, uma raça avaliada em mais de R$2.000, voltou para casa. Os objetos roubados eram variados, mas o alvo principal eram TVs de LED. Os ladrões confessaram que escolhiam as vítimas em anúncios. Praticaram em média 3 roubos por dia. E detalhe, só trabalhavam de segunda a sexta. Cara de pau maior é desse ladrão de bicicleta. Barra do Jucu, Vila Velha. O ladrão chega, tenta pular o muro da casa, vai na rua lateral e tenta forçar o portão. Não consegue. Por fim, decide pular o muro. 4 minutos depois, sai carregando 2 máquinas de limpeza e ainda furta um boné de time de futebol que está na cabeça. Ele ajeita os equipamentos na bicicleta e vai embora. O mais inusitado veio depois, como conta Débora Moraes. Para a surpresa da vítima, dia seguinte, no mesmo horário, o criminoso voltou aqui na porta da casa vendendo uma das máquinas pelo preço de R$50. Disse que havia comprado de 2 meninos. Antes, até ligou oferecendo o negócio. Depois, deixou o equipamento e ficou de voltar mais tarde para buscar o dinheiro. Foi nesta hora que o dono chamou a polícia militar. A equipe prendeu o suspeito, que já era conhecido aqui do bairro. O sentimento de insegurança que não diminui nem dentro de casa. Às vezes até aumenta. Como se livrar do pânico após ser vítima na própria residência? Há como evitar passar por esse trauma? O medo de todos é apenas um: ser a próxima vítima. Vem comigo, Bruno, que eu quero dizer o seguinte: a segurança, gente, tá frouxa ou mudou de foco? Não tô entendendo. Olha, impressionante que vocês ouvem falar, a gente noticia aqui, grandes roubos a residências na Ilha do Boi, na Ilha do Frade, aqui em Vitória, né? Ilha que você vai chegar lá, tem uma guarita, tem um negócio que já
tem viatura passando. Agora a gente tem visto isso na periferia, o povão está sofrendo, nós todos assim estamos assistindo, né? De camarote, eu falo, camarote é ironia, óbvio, né? Esses assaltos acontecerem em qualquer luz do dia. E povo, gente, que eu falo é o seguinte, qualquer um de nós assim tem dificuldade para comprar alguma coisa. Vai comprar, é diferente de quem tá lá que eu falei, na Ilha do Boi, na Ilha do Frade, que vai comprar 3 televisões de LED e se roubar ele vai ter um dinheiro para comprar uma outra, por mais revoltado que ele fique. E a gente tem visto o seguinte, a população trabalhadora que sabe, ganha aquele pouco todo mês, tem que sustentar criança, vai lá na loja, compra aquelas 3 televisões, cada dia uma, não sei quanto tempo, tá pagando em uma prestação, o que acontece? Vem um bandido e leva. Então ela vai levar muito mais tempo para reconstruir, para recuperar aquele material perdido. Isso é uma afronta que a gente tem visto. E eu sei que a galera tá participando no Facebook, deixa eu adiantar aqui alguns comentários, daqui a pouco a gente volta falando. A Romana Aparecida falou o seguinte, ela é tenso, mas infelizmente a violência ocorre em vários lugares, com várias pessoas, em qualquer hora. Só Deus para guardar nossas vidas, Débora. Repetiu aqui o comentário, o Juber Dias, tá complicado hoje, fica em ponto de ônibus e até mesmo dentro dele, onde está ocorrendo muitos assaltos. Muitos amigos meus já foram assaltados em pontos de ônibus, então ele focou para ponto também. Curtir aí, Juber, é uma outra situação que também tá bagulhada, como eu gosto de falar. Alexandra Bolles, olha, eu fui assaltada essa semana aqui no bairro Ataíde, às 11 horas da manhã. Fiquei revoltada. Aqui só passa policiamento quando estão indo pro bairro Santa Rita e olhe lá. E mesmo assim, Santa Rita, tá o tiroteio comendo solto. Carol Esperandinho, segurança pública em falha. Cadê as viaturas? Enfim, todo mundo aí na espera do Ronda, valeu os outros comentários. Eu digo o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, porque hoje a periferia, bairros residenciais, a Serra então focou nesse VT aqui que a gente mostrou para vocês. A gente compilou algumas ocorrências, fora inúmeras outras que não dá pra gente mostrar aqui, senão a gente acha que ia gastar a semana inteira do Ronda para mostrar para vocês alguns casos. Então, periferia, lugar assim que as pessoas, demoram, poxa, com tanta dificuldade para construir suas casas, às vezes conseguem botar uma câmera ou botar um portão e mesmo assim elas estão sendo alvo. Agora, tá tudo errado. Poxa, sacode a poeira aí, polícia, dá uma olhada nisso, porque não é que eu tô querendo que roube em lugar nobre, não. Mas a infraestrutura que um bairro desse tem é completamente diferente do bairro que a pessoa paga um IPTU mais caro. Será que é por causa disso? Convidamos a polícia, inclusive, eu já ia esquecendo desse detalhe, nós, obviamente, toda vez que a gente joga uma reportagem dessa polêmica aqui, a gente até convidou uma autoridade para vir falar sobre isso, da Delegacia Patrimonial, até porque em algumas notas passadas, quando nós mostramos esses assaltos, foi dito que não tinha quadrilha especializada em relação a isso. Mas agora o negócio mudou de figura, A Polícia Civil divulgou que vai ter uma coletiva, juntar a imprensa toda para divulgar, a hipótese aí, eu não sei se eles prenderam ou se vão divulgar retrato falado, ainda não sei, de suspeitos de uma quadrilha especializada em assaltos, a residências. Nós vamos aguardar e a reportagem completa você confere no Tribuna Notícias, segunda edição. No minutinho aqui no Ronda, a história absurda que aconteceu com um menino de 10 anos. Ele é portador de necessidades especiais, foi agredido por uma funcionária da escola onde ele estuda. E é essa funcionária que é a responsável por cuidar da criança. Num minutinho, isso é absurdo, mas antes eu tenho um recado para você do Banestes. Já pensou em economizar? Isso mesmo, guardar o teu dinheirinho todo mês, colocar na poupança Banestes? Não precisa ser muita coisa. E com a poupança programada, você fica muito mais fácil planejar sua vida, Às vezes até fazer uma viagem lá na frente, garantir o estudo do filho. Você escolhe a data e o valor que você quer transferir e pronto. Vai sendo feito todo mês do jeitinho que você programou, debitado ali certinho, sem ter que se preocupar. Porque poupança Banestes é assim, seu dinheiro ele fica protegido, ele rende todo mês e você conquista os seus sonhos e os da sua família. Visite uma das agências Banestes, converse com o gerente e poupe seu dinheiro no banco que você confia, porque o Banestes é o banco nosso aqui do Espírito Santo. Vamos voltar para o noticiário. Olha, uma mãe recebeu uma ligação da escola do filho. Era um funcionário dizendo que a professora desistiu de dar aula no colégio. Imagina a situação. Só por aí a história já é absurda. A mulher surtou, revoltou. Mas o que revolta ainda mais é, lógico, o lado da família. Isso veio depois. Foi quando a mãe foi lá buscar o filho, ele estava todo machucado e a suspeita é de que a funcionária tenha agredido o garoto. Solta.
Este foi o estado em que a mãe encontrou o menino quando chegou na escola. Marcas de unhas espalhadas por toda a parte superior do corpo do filho de apenas 10 anos. Minha irmã me ligou falando que a escola tinha ligado, falando que a professora tinha desistido do Leanderson, meu filho, e que era para mim buscar ele, só que eu já estava indo. Aí quando eu cheguei lá, eu vi ele com uma marca aqui vermelha, com sangue aqui assim no pescoço, aí eu fui olhar pelo corpo todo. Ele estava cheio de hematoma. A criança que possui necessidades especiais foi agredida pela estagiária que toma conta dele durante as aulas nesta escola municipal de Serra Dourada 1, na Serra. Mesmo com dificuldade para falar, o menino disse como foi agredido. O que a tia fez da escola? Como que ela fez com você? Ela deu. Aonde? Aqui. Aqui, mas aonde? Aqui. E mais aonde? Aqui. Ela apertou? Apertou assim, ó. Pode. A estagiária trabalhava com o aluno há apenas 10 dias. Nesse pequeno período de tempo, a mãe já havia percebido algumas mudanças no comportamento da criança. Nesta quarta-feira, ele teve apenas a primeira aula. As agressões teriam iniciado depois que ele tomou um tombo na aula de educação física. Depois de 45 minutos, a professora deixou a escola, dizendo que não mais retornaria. Pior é que, de acordo com a mãe, esta não é a primeira vez que o menino volta machucado para casa. A primeira vez foi com uma outra estagiária, que ela deu um sulavanco nele. Aí agora dessa vez foi horrível. Daqui um dia eu vou chegar lá, o menino vai estar como? Vai estar morto. Câmeras na escola registraram a agressão, mas até a noite de ontem a família não teve acesso às imagens. Questionado sobre o vídeo monitoramento, o diretor da escola preferiu não se manifestar. O desespero da mãe, que vive em função do filho, é tanto que está com medo de deixar o menino voltar a estudar. Sinceramente, eu acho que eu não vou levar ele para escola nenhuma. Porque se aconteceu ali, pode acontecer em qualquer outra, entendeu? E antes de acontecer o pior, eu acho que eu não vou levar mais para escola nenhuma. Eu entendo o desespero da mãe, mas lógico, tem que levar ele para uma escola sim. Isso daí é um caso que tem que ser resolvido, mas outras escolas também oferecem um serviço bacana e a gente não pode também generalizar. Agora, essa estagiária aí já foi afastada das funções e aberta uma sindicância para apurar os fatos. O que eu não me conformo é uma escola ter câmera e não ceder para a mãe, que eu acho que ela tem todo o direito de ver a agressão como que aconteceu. Estão querendo esconder? Foi a estagiária mesmo ou não foi? Porque ela vai também sair igual a louca, tipo, não quero mais dar aula nessa escola. Tem alguma coisa errada. Eu só penso o seguinte, a estrutura da escola pode estar péssima, faltam profissionais especializados, tem professores que sofrem depressão e pedem para sair, mas também pegar e agredir um aluno é o cúmulo. Não tá afim, vai embora. Não agride aluno disso, é o que eu penso. Olha, eu tenho mais um recado para você. Vamos dar um relax, né? Olha aqui, meus amigos, vamos combinar uma coisa? Esse negócio de você jogar dinheiro fora com aluguel, não tá com nada. Na MRV, você compra o AP do seu sonho, prontinho esse AP, para morar com as mesmas condições de um imóvel na planta. Porque a MRV, ela tem APs de 2 e 3 quartos, com muito lazer para você se divertir com a tua família, com muita segurança, de um condomínio fechado. E a MRV, ela prioriza sempre a localização. Por isso, todo esse lazer e a segurança ficam só em bairros de primeira. Tem Chácara Parreiral, Colina de Laranjeiras, Novo Horizonte, tem também no bairro de Fátima, Porto Canoa e Jardim Limoeiro. E também em Laranjeiras, a 200 metros do Parque da Cidade. E Jacaraípe, a 500 metros da praia. Com a MRV, gente, a realização desse sonho, ela é fácil. As prestações são a partir de apenas R$ 299. E você tem um subsídio do programa do governo e também o sinal facilitado em 24 vezes. Tem até 24 vezes para escolher. Então, olha, é mole ou não é sair do aluguel, gente? Olha, mude já, faça isso, procure a loja da MRV mais perto. Tem aqui na Grande Vitória várias. Se você preferir, ligue 4004-9000. Facinho também o telefone. Ou acesse mrv.com.br. Vamos rapidão aí pro intervalo e na volta eu mostro para vocês adolescentes que renderam um bombeiro numa pracinha de Vila Velha. E eles fugiram com a moto do militar. Daqui a pouco. Ronda Geral tá de volta para você. E um bombeiro ele foi rendido por assaltantes numa praça do bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Confira. A moto levada pelos assaltantes é esta. Foi recuperada pela polícia em menos de 10 minutos. O veículo foi localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha, e estava com a seta quebrada.
A audácia dos assaltantes foi tamanha que efetuaram o roubo em plena luz do dia, por volta das 11h30 da manhã. Tudo aconteceu nesta praça, no bairro Santa Mônica. A vítima, um militar do Corpo de Bombeiros. O bombeiro de 27 anos preferiu não gravar entrevista, mas contou que estava parado aqui na praça quando foi abordado pelos 2 adolescentes. Armados, os menores exigiram que ele saísse da moto e fugiram com o veículo em direção à praia. Estes 2 rapazes de 15 e 16 anos foram apreendidos e reconhecidos pela vítima. Segundo a polícia, a dupla estava com esta garrucha calibre 32, com 2 munições, uma delas picotada. Os adolescentes foram encaminhados ao DPJ da cidade e a moto devolvida ao dono. É uma situação complicada lidar com o menor, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois com eles. A gente fica aí na expectativa que eles fiquem presos, né? Só vou fazer 2 perguntinhas, deixá-las no ar, que me deram dúvida agora. Para onde que essas motos vão? E cadê aquele monte de blitz que a gente via, a gente não vê mais? Recadinho para você da Prefeitura de Vitória. Você sabia que desde o ano passado a Guarda Municipal de Vitória ela atua 24 horas? Antes, a Guarda ela atuava só até meia-noite. E isso agora auxilia a mapear os pontos críticos da cidade e manter a segurança. As ações da Guarda elas se concentram em parques, praças, unidades de saúde, escolas e nas ruas da cidade, atuando principalmente na prevenção, cuidando aí para você ter um ambiente seguro. E tem mais, hein? Olha, a Guarda, ela conta hoje com 100 novos agentes que ingressaram recentemente e 100 novas câmeras de vídeo monitoramento que foram instaladas em parceria com o governo aqui do estado, né, do Espírito Santo. É a nova Guarda 24 Horas de Vitória. É a Prefeitura de Vitória investindo em mais segurança para você. E o último intervalinho, rapidíssimo mesmo, o Ronda volta com os comentários do Facebook. Galera, até rapidão, hein? Voltamos com Ronda, galera, e ó, um recadinho para você da Manhago, que é a única empresa com certificação de qualidade. Isso todo mundo já sabe. O que eu trouxe para você hoje vai além disso. A Manhago, ela possui mais de 200 itens em esquadrias em alumínio. Ela fabrica portas, janelas na linha econômica e também na linha alto padrão. Somente a Manhago trabalha com alumínio na pintura branca e ainda com 5 anos de garantia. E é isso mesmo, 5 anos de garantia. E além da pintura branca, trabalha também com as cores preta, bronze e fosco. Olha, e tem mais, você ainda pode escolher se quer suas esquadrias com vidros verdes, fumê ou bronze. Outra novidade das esquadrias em alumínio Manhago é que ela possui alisares para todas as linhas de produtos, dando aquele charme do acabamento, né, no jeitinho que a sua casa merece. Viu só? Somente uma empresa, gente, certificada pode dar a qualidade e a garantia que você precisa. Se você não se contenta com pouco, vá na Manhago, gente. Porque na Manhago você tem um leque de opções para deixar a sua casa do jeitinho que você sonhou e com economia, né? Você encontra portas, janelas Manhago nas melhores lojas de material de construção, porque são mais de 400 lojas em todo o estado. Esquadrias em alumínio, você compra uma vez só. E se não for Manhago, desconfie. É você, lojista? Olha, tem facilidade para comprar direto no site. Acesse manhago.com.br. Garantir qualidade, só a Manhago tem. Vamos focar pro Facebook? Pessoas lá, galera, todo mundo, obrigada por todos os comentários. Né? Erivan Sampaio Soares. Oi, Ronda! Botou um olhinho ali, fez um selfie no espelho e super curti, gostei. Caroline, Nicole, Gugu, Clementino, boa tarde, Débora. Essas são minhas sobrinhas, a Ana Vitória e a Camille. Manda um beijo pra elas, parabéns pelo programa, você é 10, beijo, linda, obrigada. Que lindas também, ó. Beijo pra vocês, gatinhas, ó. Nayane Monteiro, Débora manda um beijo pra Manu. Gente, a criançada pocante também, super, né, assistindo Ronda, eu adoro. A Natiele Monteiro Tachen. Olá, Débora, manda um beijo pra mim. Super na balada aí, como é, gostei do Collor, né? Beijão pra você, gata. Sandy Costa, Débora. Foi-se, não vi, porque a galera tá no mouse ali, mas gostei, falei a Sandy, obrigada. Menorzinha, Marley, oi, Débora, preciso de uma ajuda. O pai da minha filha nunca deu nada, sempre cuidei dela sozinha, com a ajuda da minha família. Tipo, deixei com ele e ela um fim de semana, e agora o que devo fazer? Passei o Dia das Mães sem minha princesa. O que posso eu tô fazendo pra ter ela de novo. E olha, tá postando a foto da filhinha dela, tá numa situação angustiante, hein? Papais aí, ó, vamos resolver esses BOs, esses conflitos de família, pai e mãe, no diálogo. Não faz a criança de jogo, não.
porque depois a criança que sofre. Mas vamos encerrar aqui, eu quero mandar um alô para Viviane, da Estapá, lá do shopping da Praia da Costa, e também Marcos e Meire, que estão fazendo 10 anos de casado. Muito amor isso, hein? Ronda fica por aqui, beijo nas crianças, tem Tribuna na Estrada e uma ótima tarde para vocês. A gente se encontra amanhã sexta, hein? Valeu, galera!